E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje já estamos no 6º vídeo da série The End Times. Semana passada nós fizemos até o versículo 31 do capítulo 24 de Mateus. E hoje vamos ver se a gente encerra aí esses dois capítulos, o capítulo 24 e 25 de Mateus. E só para a gente lembrar aqui, todo esse sermão de Jesus, o Sermão do Monte das Oliveiras, como é conhecido, né? Ele foi construído em cima das perguntas dos discípulos, do versículo 3 do capítulo 24, né? Eles perguntaram: quando estas coisas vão acontecer? Estas coisas, né? Se referindo a Jerusalém, a invasão do templo, a abominação da desolação. Quais serão os sinais do seu retorno? E quais serão os sinais do fim dos tempos? E hoje aqui nós então iniciaremos o versículo 32, onde agora Jesus muda um pouco a sua fala. Ele inicia as parábolas. Até agora a gente viu que Jesus estava explicando acerca do fim dos tempos com profecias. Ele estava profetizando, usando palavras literais, né? Sol é sol, lua é lua, terremoto é terremoto. Quando ele fala que ele irá vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, é exatamente isso que ele quer dizer. Ele não está usando alegoria, simbologia, mas agora ele muda um pouco. Agora ele começa a falar parábolas, né? Agora sim, então, ele começa a usar analogias para explicar acerca do seu retorno. Então, no versículo 31 aqui, do versículo 32, desculpa, até o versículo 31 do capítulo 25, ele usa parábolas. Então, no total, aí são 6 parábolas explicando acerca do seu retorno. E depois, então, a partir do versículo 32 do capítulo 25 até o final, ele dá mais uma profecia. Muitos falam que é como se fosse um sanduíche, né? Esse sermão de Jesus. Ele começa com profecia, no meio ali ele usa parábolas para explicar, analogias, dando exemplos, e ele termina o sermão então com outra profecia. Interessante que depois do versículo 31, que a gente viu semana passada, Jesus poderia ter encerrado o seu sermão, se ele quisesse, né? Ele poderia ter dito amém. Ele dá uma resumida aí muito boa dos sinais que envolvem o seu retorno. Ele começa falando do princípio das dores, depois ele fala dessa pressão social que ocorrerá, né, por causa do princípio das dores. Ele fala da abominação da desolação em Jerusalém, nos apontando, nos levando para o livro do profeta Daniel. Então ele simplesmente poderia ter dito amém aqui e ter encerrado o seu sermão se ele quisesse. Mas ele continua agora nos ensinando através de parábolas. E essas parábolas, muitas vezes o que acontece é que as pessoas pegam elas e usam elas fora do contexto. E pegam elas de maneira isoladas. E o problema é que quando isso acontece, a gente acaba perdendo o verdadeiro sentido das parábolas. A gente acaba focando aqui em coisas secundárias. E eu acredito que Jesus, como um bom pastor que ele é, como alguém que nos ama, alguém que se preocupa com a gente, ele nos dá essas parábolas aqui acerca do fim dos tempos, acerca do seu retorno, para nos preparar, para que possamos ter a mente sóbria, para que possamos manter a calma quando estes eventos aqui que a gente falou anteriormente começarem a ocorrer. É por isso que estamos estudando isso, né? Estudar, irmãos, escatologia não é apenas teologia, Isso é muito importante. Não é apenas para a gente ganhar informações. A gente estuda escatologia, a gente estuda acerca do fim dos tempos, nos aprofundando na palavra de Deus. Não é simplesmente para a gente depois ir ficar com a mente, né, cheia de informação, mas depois não dá em nada. Mas é para nos preparar, para os dias que virão. É para que possamos estar preparados e preparar também a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos,
os nossos cônjuges, nossa comunidade, a nossa igreja. Porque quando esses eventos aqui, irmãos, começarem a ocorrer, quando esses sinais começarem a se cumprir, se a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai falar assim: ah, que pena, eu não tive uma boa teologia, eu não tive um bom estudo sobre isso. Mas a gente vai falar assim: olha, cara, eu não me preparei para isso, eu não me preparei para esses dias, eu não preparei os meus filhos, eu não preparei a minha casa, eu não preparei a minha família, a minha igreja, a minha comunidade. Eu devia ter me preparado. Então a pergunta agora fica: como eu me preparo para isso? Como preparar a minha casa, os meus filhos, a minha igreja para isso? Como eu antecipo o retorno do Senhor Jesus? Como eu posso estar engajado naquilo que o Senhor me chamou? Então essas parábolas aqui, elas são aí essenciais para que possamos compreender isso, ok? Mas vamos continuar aqui então, da onde a gente parou semana passada, no versículo 32. E vale lembrar, irmãos, que o capítulo 24 e 25 é um sermão só, ok? São 2 capítulos, mas é somente um sermão. Então aqui ele está continuando o seu ensino sobre o fim dos tempos. E no capítulo 24, do versículo 32, ele fala assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus continua aqui usando uma parábola. Ele fala: aprendam a parábola da figueira. Ele está nos ensinando sobre o fim dos tempos, sobre o seu retorno, usando uma analogia. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem. Vocês sabem. Isso é muito importante. Vocês sabem que o verão está próximo. Eu imagino que Jesus conversando com seus discípulos, né? Olha, quando vocês veem uma figueira e vocês veem que os seus ramos se renovam e as folhas ali brotam, o que isso quer dizer para vocês? O que vem na sua mente? Ah, isso quer dizer então que o verão está próximo. Eu sei que o verão está próximo. Eu sei que o tempo está mudando, que a estação está mudando, porque eu estou vendo os ramos e as folhas brotando. Então vocês têm certeza, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, versículo 33, quando virem todas essas coisas, então ele fala, quando você vê a folha brotando da figueira, os ramos se renovando, vocês sabem que o verão está próximo, ok? Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, que coisas? Os sinais que ele acabou de falar, não é? A invasão de Jerusalém, a desolação do templo, os sinais do princípio das dores, aumento de falsos profetas, o evangelho sendo pregado em todas as nações, todas essas coisas. E é importante que essa palavra, porque ele não fala assim, olha, quando você vê apenas um sinal, ok? Apenas um terremoto ou um falso profeta, então você sabe que eu estou às portas. Não. Ele fala, quando você verem todas estas coisas, então você sabe que eu estou às portas. Então, da mesma maneira que vocês sabem que o verão está próximo, porque vocês olham para a figueira e vê as folhas brotando, vocês então saberão, vocês terão a certeza, ok? Que eu estou às portas quando vocês verem então estes sinais. Então Jesus aqui está diretamente respondendo à pergunta dos discípulos do versículo 3. Quando ele fala, Senhor, quais serão os sinais do fim dos tempos? E Jesus aqui foi muito claro, ele falou, estes são os sinais, ok? Ou seja, uma vez que vocês verem o templo sendo reconstruído, a abominação da desolação, então vocês podem ter a certeza também, vocês vão saber que eu estou às portas, que Jesus está voltando. Ele está voltando para entrar em Jerusalém,
para se assentar no seu trono, o trono de Davi, o trono que pertence a ele por direito, e para então restaurar todas as coisas. E no versículo 34 ele continua: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta geração. Que geração é essa que ele está falando aqui, né? E várias especulações já foram criadas acerca disso, mas eu acredito que o que Jesus quer dizer aqui, irmãos, é muito simples. É muito simples, é só a gente ver o contexto aqui e ver aqui a gramática que ele está usando. A gramática é muito importante, né? O que é essa geração? Essa geração, irmãos, não é a geração de Pedro, ou a geração de Tiago, a geração de João, a geração ali dos apóstolos. Não passará esta geração, mas é a geração que verão os sinais, que presenciarão esses sinais que Jesus acabou de falar. Por isso que ele fala assim: assim também, quando vocês virem todas estas coisas, os sinais, saibam que está próximo, que está às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração, a geração que viu os sinais, sem que tudo isto aconteça. Ou seja, a geração que ver e presenciar os sinais, a abominação da desolação, esses sinais que falamos, né? O Evangelho sendo pregado por todas as nações. A geração que ver e presenciar esses sinais será a geração do retorno de Jesus. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, se vocês não virem esses sinais, então vocês não são a geração do retorno de Jesus. Mas se esses sinais se cumprirem e vocês virem esses sinais, não passará essa geração. Vocês serão a geração do retorno de Jesus. E ele continua aqui, então: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em outras palavras, é mais fácil o sol sumir, a lua e as estrelas sumirem do céu. É mais fácil o céu, o próprio céu, sumir, evaporar, do que as palavras de Jesus aqui em Mateus 24 e 25 não se cumprirem exatamente da maneira que ele profetizou. Então a gente vê, irmãos, que essa parábola aqui da figueira, ok? É um chamado, é uma exortação ao discernimento. Nós, como igreja de Jesus, como noiva de Cristo, nós precisamos, ok, ter discernimento, reconhecer a estação mudando, o tempo mudando, reconhecer quando o verão está próximo. Infelizmente, irmãos, uma das coisas que a gente ouve falar é que a gente não precisa estudar sobre isso. Para que estudar escatologia? Para que estudar sobre os fins dos tempos, sobre os sinais do fim dos tempos? É quando ele vier, ele vem, entendeu? A gente tem que focar no mais importante, que é amar a Deus, entendeu? Para que saber esses sinais, essas coisas malucas aí? Quando Jesus vier, ele veio e acabou. Eu quero só amar Jesus, eu quero só amar a Deus. Amados, isso é um erro muito grande, ok? Isso é um erro muito grande. Porque, biblicamente falando, amar a Deus, como ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas, ok? É obedecer os seus mandamentos. Se você ama Ele, você irá obedecê-lo. Amar a Deus não é simplesmente um sentimento, uma emoção. É claro que envolve isso também, mas tem que ter uma resposta. Amar a Deus é obedecê-lo. Ok? Em João 14 fala sobre isso. E se não estivermos atentos, ok, ao que Ele tem a dizer, se não estivermos ao menos interessados a ouvir as palavras de Jesus acerca dos fins dos tempos, esses sinais, então será que realmente estamos amando Ele? Será que realmente estamos amando Ele acima de todas as coisas, como nós devemos amá-lo? Um exemplo aqui é de Noé, ok? Noé, para que você está aí, cara, se preocupando com isso? Para que está aí pregando aí
arrependimento, se preocupar com isso. Cara, eu quero só amar a Deus, né? Quando vier, veio, entendeu? Eu quero me preocupar, entendeu? Com o que é importante, que é amar a Deus. O problema, irmãos, é que se esse amor não gera obediência, ok? Nós não estaremos preparados para os dias que virão. Amar a Deus é obedecer a Ele. Ele continua aqui, Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Agora ele fala antes, porque vocês sabem discernir os sinais, vocês sabem discernir os tempos, as épocas, ok? Vocês saberão, vocês terão a certeza que eu estou às portas. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ao mesmo tempo que ele não fala aqui que nós não sabemos o dia e a hora exata do seu retorno, ele nos dá esse comando, esse mandamento para sabermos os sinais, ok? Para sabermos a mudança da época, a mudança dos tempos. Se eu não tivesse um calendário, eu não saberia que o dia exato do começo do verão. Eu só sei porque eu tenho um calendário me avisando sobre isso, não é? Mas ao mesmo tempo, eu sei, olhando pelos sinais, pelas folhas, pelas árvores, eu sei que a estação está mudando. Talvez aqui na Flórida é um pouco mais difícil, né? Porque aqui na Flórida é calor o tempo todo, então as estações aqui não são muito bem definidas. Mas em lugares, por exemplo, onde as quatro estações são bem separadas e definidas, você não precisa nem de um calendário para saber que está mudando o tempo, para saber que está mudando a época. É só você olhar para as árvores, para as folhas. Você vai saber que está chegando o verão, que está chegando o outono. Da mesma maneira, então, nós saberemos que Jesus estará às portas quando estivermos atentos aos sinais. Mas o dia e a hora exata, ninguém sabe a não ser o Pai que estás no céu. E nós teremos, né, sinais específicos acerca do seu retorno. Jesus aqui ele nos dá sinais aqui muito claros, muito específicos. Esses sinais nos céus, a lua, o sol, terremoto, a abominação da desolação, aqui que temos no livro de Daniel, que é super importante. Ele nos dá esses sinais para que a gente não seja pego de surpresa, ok? Quem estiver atento aos sinais, irmãos, não vai ser pego de surpresa. Quem estiver atento aos sinais, saberá que Ele está às portas. E não é tipo assim, Jesus vai chegar aqui quarta-feira às 2:30 da manhã. Não é isso. Isso não me importa, né, irmãos? Não importa o dia, a hora exata. O que nos importa são os sinais. E isso é importante, a mudança do tempo, da estação. Não o dia e a hora exata, ok? Algumas pessoas, infelizmente, usam esse versículo, né? Que nem o filho sabe, a não ser o pai, para falar assim, viu, Jesus, nem Jesus sabe o dia do seu retorno, nem ele sabe. Para que se preocupar com isso? Para que eu vou ficar aí estudando, quebrando a cabeça, estudando esses sinais, se nem Jesus sabe? Amados, mas não foi para isso que Jesus disse isso aqui. Jesus não está se contradizendo, falando, olha, fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos às mudanças, ok? Das épocas, das estações, mas não se preocupe. Você não, nem eu sei o dia, a hora, por que tu vai se preocupar com isso? Ele não está se contradizendo, né? Ele não está nos descorajando para não ficarmos atentos aos sinais. Muito pelo contrário, porque nós não sabemos o dia e a hora exata, exatamente por isso que nós devemos ficar atentos aos sinais. Isso se torna mais claro aqui agora quando ele continua, no versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Agora aqui ele nos está dando uma outra parábola, uma outra analogia. A primeira foi da figueira, que é uma exortação, é um chamado ao discernimento. E aqui agora ele continua com uma exortação à vigilância, para ficarmos atentos, para vigiarmos. Então, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, dando-se em casamento, né? E, em Gênesis 6 ali fala que, no relato de Noé, fala que Noé achou graças aos olhos de Deus. Então Deus vem e manda Noé construir uma arca. Ele fala assim: Noé, constrói uma arca, ok? E daqui a 120 anos eu vou inundar a terra. Avise as pessoas, alerte as pessoas, pregue a justiça. E foi exatamente isso que Noé fez. Hebreus 11 e 2 Pedro fala que Noé pregou a justiça enquanto ele construía a arca. Mas porque as pessoas não deram ouvidos a Noé, não se preocuparam com a mensagem, eles escutaram, mas não se importaram. Elas continuaram a viver as suas vidas assim de maneira normal, como se a mensagem de Noé fosse falsa. E no versículo 39, então, ele fala: e não o perceberam até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio. Eles não perceberam por falta de aviso. Deus avisou eles por 120 anos. Noé pregou. Mas eles não deram ouvidos a Noé. Então eles não perceberam até que veio o dilúvio. Até que eles falaram: puxa, Noé estava falando a verdade. Eu devia ter escutado Noé. Eu devia ter dado ouvidos a Noé. Eu achei que Noé estava mentindo. Eu achei que Noé fosse louco. E quando eles perceberam, então, já era tarde demais. A porta já estava fechada. Não tinham mais chances de entrar na arca. Ou seja, irmãos, nos últimos dias haverá um grande número, um aumento de pessoas proclamando justiça, assim como Noé fez, ok? Avisando as pessoas acerca do retorno de Jesus, profetizando para as pessoas ouvirem a mensagem e para as pessoas responderem de acordo com a mensagem. E Deus sempre revela, aos seus profetas, irmãos. Deus sempre revela aos seus profetas aquilo que Ele vai fazer. Assim foi no Êxodo, ok? No Egito, Ele avisou antes do faraó, Ele avisou antes a população. Assim também foi na invasão da Babilônia, na invasão da Assíria. Assim também quando o Messias veio, Deus avisou o povo antes. Deus sempre avisa, irmãos. E é exatamente isso que Ele vem fazendo há milhares de anos, meus irmãos. O Senhor vem nos alertando sobre o dia do Senhor, sobre o seu retorno, há muito tempo. Desde da época dos profetas já. Isaías profetizando: lamentem-se porque o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor, o retorno de Jesus. Depois entra em cena João Batista: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Depois vem Jesus com a mesma mensagem: arrependam-se, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Depois vem Pedro também com a mesma mensagem: arrependam-se, convertam-se dos seus caminhos. Paulo com a mesma mensagem. Paulo, quando estava pregando para os gregos, em Atos 17, ele fala assim, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo por meio de um homem que Ele escolheu. Quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus aqui que está na Bíblia: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Meus irmãos, Deus, o Senhor, vem alertando o mundo há muitos anos. Há muitos anos. Não vai ser por falta
de aviso. Agora, como iremos nos portar perante isso? Né? Porque se eu creio, irmãos, nas palavras de Jesus, se eu creio na Bíblia, no que ela diz, isso deve mudar o meu comportamento, né? Isso deve gerar uma mudança em mim. Eu não posso ficar vivendo da mesma maneira se eu creio nessas palavras. Então a pergunta que fica é, eu estou me preparando para esses dias? Eu estou preparando a minha família, os meus filhos, a minha casa, a minha igreja? Eu estou preparando as pessoas em volta de mim para esses dias? Eu estou aqui como Noé, pregando a justiça, proclamando a justiça? As pessoas zombavam de Noé, né? Esse cara é louco. Esse cara é maluco, está construindo uma arca aí. Mas Noé não se importou com isso, irmãos. Ele foi obediente. Ele teve uma resposta. Ele respondeu de acordo com o chamado. Por isso, ele não somente foi obediente em construir a arca, como ele também proclamou. Ele pregou a justiça. Ele continua aqui então no versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Existem algumas interpretações diferentes acerca disso. E uma delas é que quando Jesus fala aqui, um será levado e o outro deixado, o levado é o que foi levado pelo juízo divino. E o que ficou, então, o que foi deixado, foi o que foi salvo. Né? Porque anteriormente ele fala que as pessoas foram levadas pelo dilúvio. Então o que foi levado aqui, eles foram levados pelo juízo. Mas eu não creio que é isso que Jesus quer dizer aqui. Ok? Até faria sentido uma leitura assim por cima, mas se a gente ver aqui a palavra que Jesus usa aqui, no original, eu acho que a gente chega então numa outra conclusão. No versículo 39, quando ele fala sobre as pessoas que foram levadas pelo dilúvio, ok? Ele usa a palavra airo no grego. Airo. Essa palavra quer dizer levado à força, ser arrastado, literalmente, né? Por isso ele diz então que veio o dilúvio e levou eles. Eles foram arrastados pelo dilúvio. Mas no versículo 40 e 41, onde Jesus menciona que um será levado e o outro deixado para trás, a palavra aqui para levado é outra, ok? O grego usado aqui é paralambano, que quer dizer ser recebido. É a mesma palavra usada em João 14:3, quando ele fala assim, quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei. Paralambano, a mesma palavra. Para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então a gente vê que é 2 palavras diferentes. Okay? O levados, quando ele fala do dilúvio, eles são levados à força, eles são arrastados. E os levados aqui do versículo 39 e 40, eles são recebidos, que é a mesma palavra de João 14, que quando Jesus fala que ele irá receber eles. Ele continua então, versículo 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Agora que depois de comparar então a vinda do Senhor com os dias de Noé, ele compara a vinda do Senhor como um ladrão da noite. Ele fala então, vigiem, porque o Senhor virá como um ladrão. Existem outras passagens também aqui que comparam a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, como um ladrão da noite. 2 Pedro 3:10 fala assim, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Agora, por que um ladrão? Né? Por que ele usa esse termo um ladrão aqui?
Porque o ladrão, ele aparece de surpresa. O ladrão, ele parece sem avisar, não é? Sem ninguém esperar. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que Jesus aqui, ele acabou de nos exortar, ok? Para ficarmos atentos aos sinais. Ele acabou de dar um enorme sermão aqui nos avisando sobre os sinais para ficarmos atentos aos sinais. Ele fala, quando vocês verem os sinais, vocês saberão que eu estou às portas. Agora ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão sem aviso. Por que será? Né? Porque, irmão, se a gente recusar a ouvir as palavras de Jesus, se a gente ignorar as profecias do Senhor, ok? Ele virá como um ladrão, então. Se a gente não estiver atentos aos sinais, então o Senhor virá como um ladrão da noite. Apocalipse capítulo 3 e 3. Lembrem-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, muito importante isso, se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então ele fala, se você não vigiar, eu virei como um ladrão. A vinda de Jesus, irmãos, será como um ladrão da noite para aqueles que não estiverem vigilantes, para aqueles que não estiverem alertas. Jesus não vai vir como um ladrão da noite, ok? Para a sua igreja. Ele virá como um redentor, ele virá como um noivo para a sua igreja. Mas para aqueles que não estiverem vigiando, ele virá então como um ladrão. E continuando aqui então no versículo 45, do versículo 45 a 51, Jesus então nos dá outra parábola, ok? A parábola do servo fiel e prudente. Mas por questão de tempo, a gente vai só resumir aqui e enfatizar apenas alguns pontos, ok? Essa parábola é uma parábola, é um chamado, uma exortação à fidelidade. E como a gente vê aqui, não somente a fidelidade, mas a líderes fiéis, pessoas encarregadas de liderança dentro da casa de Deus. É uma exortação a líderes fiéis dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. E aqui na parábola, o Senhor deixou encarregado o seu servo para quê? Para dar sustento a seu tempo. Ou seja, para dar alimento, para dar os mantimentos no tempo certo. Então existe aí um tempo certo, ok? Para dar um certo tipo de alimento às pessoas. Existe uma certa época que aquele fruto será bom. Não é? O fruto fica bom em certa época do ano. E se você der o fruto antes, quando ele estiver verde ainda, a pessoa vai comer aquilo e vai ficar com gosto azedo, vai ficar ruim. Ou se você der um fruto depois, quando ele estiver muito maduro, já que ele já passou da época, aquele fruto vai estar até podre, pode ser, vai estar ruim. Então, o servo aqui ele tem que dar o fruto certo, na época certa para as pessoas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, o que vai definir um líder, ok, fiel, na geração do retorno de Jesus, ok, é aquele que vai alimentar as pessoas com o alimento que é apropriado, ok, para a época e para o tempo que estamos vivendo. E, infelizmente, irmãos, o que a gente tem visto muito são pregadores, ok, alimentando as pessoas com uma comida que não é para a época certa. Alimentando as pessoas com uma comida que não é devido àquele tempo. Principalmente nessa época agora do coronavírus que estamos vivendo, né? Aquela comida, aquele alimento, ele poderia ter sido bom talvez alguns meses atrás, o ano passado, mas para essa época o alimento não é devido. E nós precisamos preparar as pessoas, alimentar as pessoas com o alimento correto na época correta. E esse, irmãos, é um dos motivos que estamos fazendo isso aqui agora, ok? Que estamos estudando toda semana, que estamos aí nos aprofundando na palavra sobre o fim dos tempos aí nessa época dessa crise, durante essa crise global do coronavírus que estamos vivendo. O pastor Cacau, ele teve o discernimento, discerniu a época e os tempos, ele conversou comigo, né? E me pediu para eu fazer esses vídeos aqui agora, porque ele sabe que esse é o tipo de alimento que as pessoas precisam receber nessa época.
Alimento correto na época certa. E continuando aqui agora no capítulo 25, aqui agora Jesus conta a parábola das 10 virgens. E essa provavelmente é a parábola mais conhecida, né? Mais popular aí. Os irmãos devem saber ela já de cor, né? E por questão de tempo também, nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque temos mais parábolas ainda para falar. Mas aqui temos um casamento, ok? Como os irmãos já sabem, as virgens, temos as lamparinas e temos o óleo. E a mensagem aqui é bem simples. A mensagem aqui é: tenha óleo. Nós precisamos ter óleo. Porque quando a noite vier e se você não tiver óleo para a sua lamparina, você não terá iluminação para você. Então a parábola anterior foi uma exortação, ok, à liderança fiel dentro da igreja. E essa parábola aqui é uma exortação, é um chamado, ok, para uma intimidade, para um relacionamento íntimo com o Senhor, para termos óleo. E esse relacionamento com Jesus, ninguém pode fazer no seu lugar, ok? Isso é sua responsabilidade. Ninguém mais pode ir pegar o óleo por você. Não é o pastor, não é o seu líder, não é o seu esposo, não é a sua esposa. Você precisa ter o seu próprio óleo. Por quê? Porque quando a noite longa vier, se você não tiver óleo na reserva, o noivo irá vir e você não estará preparado. As imprudentes, porque elas não tinham óleo na reserva, ok? Quando o noivo veio, elas não puderam acender as suas lamparinas, então elas não sabiam o caminho até chegar a ele. E acabaram ficando de fora do casamento, acabaram ficando de fora das bodas do casamento. E nós precisamos ser como as virgens prudentes, com óleo na reserva. A gente é errado, meus irmãos, presumir que somos aqui a noivas prudentes. Essas noivas aqui imprudentes não tinham óleo, né? Coisa feia. Não, meus amados, isso é uma exortação para nós. Nós precisamos ter o óleo, nós precisamos pensar, né? Pô, será que eu não estou sendo como a noiva imprudente? Será que eu não estou tendo óleo na reserva? Será que eu tenho óleo suficiente? E nós precisamos do óleo na reserva, porque o nosso relacionamento com Jesus não é só assim uma vez por semana que você faz e acabou. Dessa maneira a tocha não ficará acesa e ela se apagará e você não terá óleo na reserva. O nosso relacionamento com Jesus precisa ser cultivado todos os dias. Nós precisamos manter a tocha acesa, a lamparina acesa, esse fogo queimando. Nós precisamos todos os dias manter o nosso relacionamento com Jesus aceso. E continuando aqui então no versículo 14 ao versículo 30, nós temos a parábola dos talentos, ok? Essa parábola aqui é um pouco mais longa, a gente também não vai ler ela toda aqui, depois os irmãos leem ela, né? Por questão de tempo. Mas basicamente a parábola é assim, né? Tem um mestre, ok? E ele dá então talentos, dinheiro para as pessoas. Ele dá quantidade diferente para diferentes pessoas. E alguns vão multiplicar, outros vão segurar, outros vão enterrar, ok? Depende da pessoa aí, ela fará algo diferente com o talento que ela recebeu do mestre. E muitas vezes, irmãos, essa parábola aqui, ela é vista como um ensino, né, de como a gente deve administrar os nossos talentos ou o nosso dinheiro. Isso é bom, claro, a administração do dinheiro, isso é importante, todos nós devemos fazer de forma correta, mas eu não creio que esse seja o principal ensino aqui de Jesus, aqui, o principal foco aqui dessa parábola. A gente vai ler aqui só no versículo 24 ao 26, ele fala assim: chegando por fim, o servo falando, né? Chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Então o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então a gente vê que esse servo aqui,
ele escondeu o seu talento. Por quê? Porque ele pensou que seu Senhor fosse severo, ele ficou com medo de Deus. Por isso que eu acho que essa parábola aqui não é nem tanto sobre administração, mas sim o que você pensa de Deus. Tem uma frase do Tozer, que ele fala assim: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Isso é muita verdade, isso, irmãos. Por que aquele homem não soube administrar o seu talento? Por que ele escondeu o seu talento? Ele fala: porque sabendo que você é severo, fiquei com medo. Eu fiquei com medo de você. Por quê? Porque eu achei que você fosse severo, que você fosse injusto, que você ia me punir, então eu escondi o meu talento. Fiquei com medo. E o Senhor fala: você é servo mau, você é servo preguiçoso. Irmãos, isso é muito importante, ok? Porque se entrarmos na tribulação pensando que Deus é injusto, é severo, que Ele é cruel, se tivermos esse pensamento errado sobre quem Deus é, obviamente a gente não vai confiar nele. Porque como eu vou confiar em alguém que eu penso que é cruel, que eu penso que é injusto, que eu penso que é severo? O que será realmente importante nos últimos dias é o nosso conhecimento de Deus, é a nossa intimidade com Ele. O que vem na sua mente quando você pensa de Deus? Você acha que Ele é severo? Você acha que Ele é injusto? Você acha que Ele é ruim? Em 2 Coríntios capítulo 3 e 18 fala assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quando nós contemplamos então a sua glória, nós somos transformados. Mas se eu não contemplo a sua beleza, a sua glória, que Ele é bom, que Ele é justo, ok? Que Ele não é ruim, que Ele não é injusto, que Ele não é severo, como esse servo aqui pensou, então nós somos transformados, ok? Na sua própria imagem, de glória em glória. Então, o que eu falo novamente, irmãos, o que será realmente importante nos últimos dias é o nosso conhecimento de Deus, é a nossa intimidade com Ele. E a última, então, para a gente fechar aqui, e agora ele está finalizando a mensagem. Eu acredito que aqui não é mais uma parábola. Agora nós vemos pela linguagem que novamente é uma profecia, ok? Ele está profetizando, não mais ensinando através de uma analogia. E no versículo 31, ele fala assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando o Filho do Homem vier. Então lembra que qual que foi a pergunta, dos discípulos lá no começo? Quais serão os sinais da tua vinda? Da tua vinda. Então ele responde os sinais da vinda dele acerca do seu retorno. E aqui ele fala: quando então eu vier. Ele está falando aqui de uma realidade, algo que vai acontecer quando ele vier. Ele fala: ele entrará em Jerusalém, ele se assentará no seu trono. Que trono é esse? No trono de Davi. O trono que pertence a ele por direito. Ele continua: todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará um dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, para a gente resumir aqui, os da direita são os que herdam o reino de Deus, ok? São os benditos do Pai. Por quê? Porque ele fala: porque quando eu estava com fome, com sede, nu, nas prisões, vocês cuidaram de mim. Vocês me deram de comer, de beber, ok? Eles perguntam: mas, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, como forasteiro, e cuidamos de ti? Ele responde: sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. E por outro lado, ele fala: porque vocês não cuidaram de mim quando eu estava com fome, quando eu estava nu, quando eu estava com sede, como forasteiro, na prisão. Então ele fala: afasta-se de mim para o castigo eterno.
Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou na prisão e não te ajudamos? Ele responde: sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Vale lembrar aqui que o contexto, ok, ainda é sobre o fim dos tempos, não é? Ou seja, nesses dias haverão muitos, não somente judeus, mas muitos cristãos também sendo perseguidos nas prisões, com falta de alimento, com falta de roupa, com falta de água. Ele está falando, e custará muito caro a você se você virar o rosto para eles nesses dias. Se você virar o rosto quando vocês ver eles nessa situação. Assim como custou caro nas igrejas da Europa, ok, durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, quando os judeus procuravam abrigo, quando as famílias judias estavam procurando água, mantimento, e muitos de dentro da igreja viraram o rosto para eles, fecharam as portas. Então olha que sério isso, irmãos, né? Porque nós sabemos que o número, ok, de perseguição, não somente contra os cristãos, mas contra os judeus também, vai aumentar, vai ser muito grande na grande tribulação. Agora imagina uma família de judeu ou uma família de cristãos que estão sendo perseguidos e bate na porta da sua casa procurando não somente alimento, mas procurando abrigo. Qual que vai ser a nossa resposta? Qual que vai ser a nossa reação durante isso? Então eu creio que o principal foco da mensagem de Jesus aqui não é simplesmente ajudar os pobres, dar comida, né, aos moradores de rua. E apesar disso ser muito importante, obviamente, né, todos nós como cristãos devemos trabalhar em participar de trabalho social, ajudar os pobres. Mas olha o que ele fala aqui, irmãos. Porque você não cuidou desses pequeninos, vocês irão para o castigo eterno. Jesus não está dizendo assim, olha, porque você não ajudou os pobres, não deu comida para os mendigos, você vai para o inferno. Não é bem isso que ele está dizendo, né? Pensa comigo aqui, irmãos, ok? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Imagina você estar na sua comunidade lá, ok? Na sua vila, e de repente entra os nazistas e começam a arrastar os judeus. Arrastar mulheres, crianças, a levá-los aos campos de concentração, a matar eles. Pessoas que você conversava todo dia, da sua comunidade, seus vizinhos, ok? Qual seria a sua reação? Como é que você reagiria perante isso? A gente pode até falar assim, eu ia ser contra, obviamente, né? Ok, sim. Mas, por exemplo, durante essa época aqui da Segunda Guerra Mundial, havia basicamente 3 grupos de pessoas, ok? Um grupo que era a favor da exterminação dos judeus, eles eram a favor daquilo, eles apoiavam os nazistas. O outro grupo que não apoiava e se manifestava contra, eles escondiam os judeus nas suas casas, ok? Eles davam alimento para os judeus e isto custou caro para eles, né? Muitos foram mortos por conta disso. Mas tinha também o terceiro grupo, ok? E o terceiro grupo era o grupo que não era necessariamente a favor, mas ao mesmo tempo ele ficava quieto, não se manifestava, ok? Os judeus eles sendo arrastados, implorando por ajuda, por comida, e por conta do medo de não querer se envolver, muitos então recuaram, se esconderam e não ajudaram, ok? Viraram os seus rostos para a injustiça, né? Fizeram de conta que não eram com eles. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas na Europa, ok, fizeram isso. Cristãos se recusaram a ajudar o povo judeu. Muitas famílias vieram nas portas das igrejas clamando por abrigo, por ajuda, e por medo talvez de se envolver, eles viraram seus rostos e fingiram que não eram com eles. Agora em Zacarias fala que todas as nações elas se reunirão para atacar Jerusalém. Todas as nações se reunirão para atacar os judeus. Então naqueles dias haverá uma grande perseguição. E não somente contra o povo judeu também, mas contra os cristãos.
E quando vierem bater na nossa porta pedindo por ajuda, quando famílias vierem pedindo, clamando, né, por proteção, por abrigo, qual vai ser a nossa reação? Como nós reagiremos em meio a tudo isso? Será que faremos como muitos daquela igreja lá da Europa fizeram? Se recusaram a ajudar por conta do medo, talvez, de não querer participar? Ou será que iremos alimentá-los, iremos cuidá-los, iremos abrigá-los? Eu vejo isso como uma questão de coração, né? A maneira que nós respondemos a essas situações, a essas injustiças, revela o nosso coração. Então que possamos como igreja, ok? Como noiva de Cristo, como seu corpo, nos posicionar como filhos de Deus, não virando o rosto para a injustiça, não aí fingindo que não é com a gente, mas que como o bom samaritano, a gente possa sair da nossa zona de conforto e não somente aí proclamar a justiça, mas também agir com justiça. É isso que o Senhor espera de nós. E Ele fala, se tu fizerdes isto, grande será a sua recompensa. Amém? Então, irmãos, a gente vai parar por aqui. Encerramos aqui o capítulo 24 e 25 de Mateus. Eu acredito que temos mais umas 2 ou 3 sessões aí, mas a minha oração é que o Espírito Santo continue, então, nos revelando essas verdades, continue abrindo os nossos olhos para que possamos viver de acordo com o Evangelho, para que possamos estar preparados para o seu retorno. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, então, e até a semana que vem.